Bom dia, queridas, tudo bem? Estamos aqui no 28º Cá Entre Nós e nós estamos finalizando um assunto muito importante sobre a experiência da mesa, seguindo o livro da Dev Titus, que vocês conhecem. Eu estou hoje, excepcionalmente, não fazendo a live, estou gravando antecipadamente esse vídeo em função das minhas agendas nessa semana, quando eu estou comemorando Bodas de Prata. Dia 6 de outubro, estamos fazendo 25 anos de casados e nós vamos estar dando uma fugidinha aqui perto, dar uma saidinha alguns dias e voltamos. Mas eu não quis desmarcar com vocês, por isso eu estou colocando esse vídeo no mesmo dia, na mesma hora, para vocês aproveitarem e nós estarmos juntas, tá bom? Eu quero falar hoje, na verdade, sobre a qualidade do nosso alimento na mesa. Só que isso nada tem a ver com o principal elemento da mesa, porque o principal elemento da mesa é o pão da presença, é o próprio Senhor Jesus. E quanto a isso, não há o que se discutir a respeito da qualidade e do que isso produz nas nossas vidas. Também não quero tratar com esse assunto nada que diga respeito aos nutrientes da mesa, à qualidade nutritiva desse alimento. Não. Eu quero tratar dos conteúdos e da qualidade daquilo que nós produzimos como família quando nós estamos à mesa. E eu quero respaldar essa nossa conversa, mas na verdade hoje não vai ser uma conversa, né? Mas essa ministração que eu quero trazer para vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 6 a 9, que diz o seguinte: que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas quando estiverem sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa determinação, ela está fazendo referência aos próprios 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés. Só um minutinho. Participação do Joey, meu cachorro, que sempre precisa dar uma voltinha por aqui. Tá bom. Então, que palavras são essas que precisam estar, então, no nosso coração, que nós precisamos ensinar com persistência aos nossos filhos e que nós devemos alimentá-los com isso? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Está fazendo referência aos 10 mandamentos e as ordenanças que o Senhor traz. Certo? E quando nós falamos no contexto de mesa, nós trazemos à memória, nós trazemos à lembrança aquilo que nós temos aprendido que tem a ver com nós conectarmos gerações. Já falamos sobre isso aqui. E eu quero trazer um pouquinho mais sobre isso, né? Conectar as gerações através das histórias, não somente privilegiando o momento com todos os participantes da família à mesa, falando do dia, falando das perspectivas, dos sonhos, mas também trazendo à memória aquilo que já foi construído, não somente na nossa geração, mas nas gerações passadas. Vocês lembram que logo que nós começamos a falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pesquisa americana que falava sobre que eles tinham descoberto nessa pesquisa o quanto eles equiparam, o quanto tem relação as famílias que têm o hábito de realmente fazer as refeições juntos, né? E lá nos Estados Unidos o momento mais importante é o momento do jantar, diferente da maioria das famílias brasileiras, onde tem assim, no almoço esse momento onde se para mais em família, mas enfim, a questão não é essa. Eles relacionaram, essa pesquisa detectou o quanto as famílias que tinham esse hábito de fazer isso a partir de 5 vezes por semana, nesse momento
coletivo, de comer junto, o quanto esses filhos, especialmente, eles tinham um desempenho escolar menor e eles tinham menor probabilidade de se envolverem em hábitos prejudiciais, como o fumo, como a bebida, como drogas, relacionamentos nocivos, enfim. Eles verificaram uma diminuição muito consistente de riscos para esses filhos e do quanto essas famílias, então, deram maiores e mais significativos sinais de saúde. Mas eu quero hoje, a partir disso, fazer uma referência a uma pesquisa anterior ainda a essa, que foi o seguinte, e eu achei muito interessante quando eu li sobre isso, porque tem a ver, enfim, com a minha formação na área de educação. Eu fui alfabetizadora e pré-alfabetizadora durante muitos anos, trabalhei 25 anos em sala de aula, e a pesquisa era a respeito do porquê que algumas crianças têm uma facilidade na alfabetização maior do que outras, no sentido de que algumas crianças pareciam estar mais predispostas, vou usar essa palavra que eu não gosto muito, né, em termos educacionais, mas tudo bem, mas tinham melhores condições de realmente desenvolverem a sua alfabetização de uma forma mais precoce do que outras, de uma forma mais fluida, de uma forma mais tranquila e mais precoce. Então, eles foram atrás dessa pesquisa e a hipótese, atrás dessas perguntas, e a hipótese primeira dessa pesquisa era que isso estaria correlacionado diretamente com um hábito familiar de também precocemente e de uma forma intensa, consistente, se fazer uma leitura para essas crianças. Né? Então, assim, as famílias, a mãe, o pai, que costumavam, então, desde muito pequenininhos, ler para as crianças, ler para os seus filhos, o quanto isso estava relacionado com essa facilidade na alfabetização. Essa era a hipótese primeira. E eu vou dizer que, para mim, essa também sempre foi a minha hipótese como alfabetizadora. Mas o que a pesquisa descobriu é que a qualidade dos diálogos durante as refeições era um indicador muito forte. Então, essa pesquisa revelou que esse conteúdo do diálogo, no almoço, no jantar, onde fosse, era de extrema relevância e isso tinha muito mais peso do que a questão de ler precocemente, mesmo antes. Claro que a gente sabe que aí, o que em termos educacionais me chama a atenção e que a gente não pode descuidar, que tem a questão da linguagem oral, né? E o quanto no diálogo na mesa existe essa prática, assim como quando nós lemos uma historinha para uma criança de 1 ano, de 2 anos, enfim. Eu me lembro, a primeira semana de vida da Bruna, da minha filha mais velha, que tem 20 anos, eu passei na casa da minha mãe, né? Então eu fiquei lá com ela, para ela me ajudar, enfim, era tudo novo para mim. E eu fiquei, aqueles dias, eu e o meu marido, nós ficamos, e a Bruna, ficamos no quarto que era da minha avó. Ela tinha um quarto ali na casa da minha mãe e ela já era falecida, então nós ficamos naquele quarto. E eu tenho essa imagem mental muito clara de eu amamentando a Bruna nos primeiros dias, aqueles dias que tu não sabe o que vai ser da tua vida a partir daquilo. Sei lá, ela devia ter uns menos de 5 dias, no máximo 5 dias ela devia ter. E naquele dia, eu me lembro, naquela noite, eu me lembro que o meu marido não estava, ele estava trabalhando ainda, não tinha chegado. E eu estava amamentando a Bruna e naquele momento eu contei para ela todo o plano da salvação. Foi uma coisa que me marcou. E eu sabia que em termos de compreensão isso não teria ou teria pouquíssimo valor, né? Mas eu sabia primeiro da minha intenção, eu sabia que aquela intenção, o valor, o peso, a qualidade do que eu estava trazendo tinha relevância, especialmente por conta das questões espirituais que eu sei que estavam envolvidas naquele diálogo. Mas, naquele monólogo, naquela minha explanação para ela. Então, é claro que as crianças, elas são muito sensíveis a isso.
no que tange aos nossos valores e aquilo que nós passamos, digamos, nas entrelinhas, né? Ou não, aquilo que não é exatamente mensurado ou falado nominalmente, mas o que há por trás, as intenções, a qualidade e o peso de amor, de carinho e de valor de toda essa conversa. Então, com certeza, existe, e Vygotsky é um dos que estudou muito, né, essa questão da linguagem, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas com certeza que toda essa prática, né, de formar leitores, inclusive, que nós fazemos quando eles são pequenos, de ler um livro, de ler uma história, seja bíblica ou não, o quanto isso tem peso e valor no momento de uma alfabetização. Eu não tenho dúvida alguma disso. Mas a pesquisa revelou que maior do que peso dessa leitura de uma história precocemente, né, vamos dizer assim, estava na qualidade de momentos específicos de estar em momentos de refeição trazendo conteúdos de qualidade. E essa qualidade não somente voltada ao conteúdo, mas, digamos, ao gênero da conversa, no que diz respeito a não simplesmente contar histórias, mas promover diálogos, reflexões, boas discussões, né? Debates saudáveis, ouvir posicionamentos diferentes, porque aí está também a questão do valor do aprendizado na troca. Coisa que, por exemplo, eu trago isso para fins de reflexão de todos nós, né? Mas, né, quem tem filhos em idade escolar, nesse momento de pandemia, que está essa semana, né, pontualmente, educação infantil na nossa cidade de Porto Alegre começou a ser liberado novamente, paulatinamente. Mas, por exemplo, do Christian, o meu filho mais novo, ele está com 14 anos, está no 8º ano, até agora ele segue com aulas online. Então, para quem tem filhos nessa modalidade de aprendizado hoje, sabe que hoje as interações durante esse nosso período, durante esse nosso ano de 2020, elas estão sendo quase que verdadeiros monólogos, por mais que as escolas e os professores tenham se virado de todas as formas, né? A gente tem que tirar o chapéu para esses profissionais que estão à frente da educação nesse tempo, que se viraram nos 30, literalmente, né? E são verdadeiros heróis desse tempo que nós estamos vivendo. Mas o fato é que, obviamente, a proposta de uma aula nesse momento foi muito mais expositiva, não unicamente por conta da criatividade e da habilidade desses professores, mas com certeza a interação é diferente. O momento da mesa resguardado nos garante esse tipo de aprendizado, ou seja, o conteúdo não explícito de que se aprende na troca, de que se aprende no olho, do que se aprende no toque de um prato sendo alcançado para outra pessoa. Então, eu achei muito interessante essa pesquisa e nos fala ainda mais, nos convida ainda mais para pensarmos sobre a intencionalidade nas nossas mesas. E eu quero aqui fazer um pequeno parênteses que eu já ia me esquecendo, mas já que nós estamos falando sobre intencionalidade da mesa, eu preciso dar um breve relatório para vocês, que eu sei que vocês estão curiosas a respeito disso. Me pediram para eu colocar fotos, eu coloquei ali nos stories durante a semana, não sei se todos vocês viram. Talvez eu ainda coloque, talvez ali no feed para deixar registrado, porque no story quem viu, viu, quem não viu, paciência. Mas eu convidei aqui ao vivo e a cores, né, há 2 semanas atrás, para um café da tarde, para um chá, a minha mãe e as minhas quatro irmãs, que durante toda a pandemia nós mantivemos distanciamento, esporadicamente e por conta de algumas necessidades, uma visitando a outra com todos os cuidados, mas nós 5 juntas, né? Nós não tínhamos feito isso ainda. Fizemos então na quinta-feira da semana passada, foi uma delícia em todos os sentidos, não caberia mais nada em cima dessa mesa de tanta coisa gostosa, saborosa, feita com todo amor e carinho. E melhor do que tudo isso foi o tempo de nós estarmos juntas, marcou a nossa história com certeza depois de tanto tempo e não tenho o que dizer. E hoje, na verdade, hoje eu estou gravando aqui no dia 6 de outubro, no dia do nosso aniversário de casamento. Daqui a pouquinho nós estamos pegando as malas e saindo. E elas me presentearam agora pela manhã. Eu recebi uma cesta linda, linda, linda.
E foi uma surpresa muito, muito, muito linda mesmo. Eu preciso dizer isso para vocês e aproveitar esse espaço para mais uma vez falar da minha gratidão e da linda surpresa que elas prepararam para mim. Recebi com muita alegria, vou levar para a nossa viagem essa sexta. Foi demais, demais, demais. E que período maravilhoso. Eu quero trazer isso para que vocês sejam incentivadas realmente, né? Havia uma intencionalidade no meu coração ali, não só no meu, mas de todas elas. Foi algo planejado não unicamente por mim, né? Eu trouxe a sugestão porque eu fazia questão que fosse aqui na minha casa. Eu estou muito envolvida com esse conteúdo. Elas estão participando comigo das lives. Simone, Mariane, Júlia e a minha mãe. Então, sempre, se elas não estão nas lives, elas assistem depois, me dão feedbacks. Então, elas são demais, assim. Elas fazem parte da minha história, obviamente, de quem eu sou, muito mais que da minha história. Elas fazem parte da minha identidade. E eu preciso aqui honrar elas. E a minha ideia, falando de mesa e falando de intencionalidade, foi trazer essa sugestão, que depois foi tudo planejado conjuntamente, né? Com a intencionalidade de honrá-las, mas de poder abrir um pouquinho mais da minha casa para elas, né? E de a gente poder, então, depois desse longo e tenebroso inverno, literalmente, podermos estar juntas celebrando. Então, eu quero trazer isso para vocês e quero, mais uma vez, incentivá-las a poderem estarem pensando em oportunidades de estarem à mesa, não somente em momentos tão especiais, assim, quando a gente planeja algo, mas também no dia a dia de vocês. E quanto ao dia a dia especialmente, eu quero aqui trazer uma orientação de que vocês tenham todo o cuidado para não estarem se perdendo em rigidez de expectativas em relação à família de vocês. Eu disse semana passada e volto a dizer, eu levei 48 anos para compreender o que isso significa. Por mais que a minha mãe, a minha família, os meus avós tivessem investido com intencionalidade ou não nesse tipo de conteúdo de ensino para a minha vida. Mas por conta dos corre-corres que a gente se envolve, isso acabou se perdendo na minha vida. E eu precisei agora que o Senhor me trouxesse a revelação disso com uma intencionalidade do céu, dizendo, Mônica, isso não é simplesmente uma tradição de coisas que a tua mãe ou as tuas avós gostavam. Ok, queridas, vamos adiante nesse vídeo. Tive um probleminha aqui, mas vamos dar continuidade a partir desse momento. Então, nós estávamos falando sobre nós não termos uma rigidez muito grande quando nós estamos trazendo esse princípio novo para a nossa família. Pense em quanto tempo, quantos anos você levou para realmente poder ter sido ministrada e ter sido convencida da importância desse princípio. Então, eu quero te incentivar a ter paciência, e até mesmo dar pequenos elogios, ser estratégica também nesse momento que você está trazendo algo novo, né, para a mesa. E nós estávamos falando sobre ensino e nesse vídeo eu quero então tratar sobre o conteúdo daquilo que nós tratamos na mesa, né? O conteúdo não unicamente explícito em palavras, do tipo, o que nós vamos conversar hoje à mesa? Não é exatamente isso que eu quero tratar, mas de tudo, para além disso, inclusive no livro da Dev Titus, ela coloca até assuntos, perguntas que podem ser feitas, de sonhos, de como é que foi seu dia, de o que mais gostou, do que menos gostou, de qual é o projeto para as próximas férias, enfim, ela coloca ali uma série de coisas, de dicas, assim, tipo, para não acabar o assunto, brincadeiras, assuntos triviais, mas que talvez possam desencadear uma conversa gostosa, interessante, leve para esse momento. Mas eu também quero destacar aqui não somente o conteúdo em si explícito, mas a respeito de todo o conteúdo que há na própria ação de estarmos juntos à mesa. Então, o que acontece? Ela traz até alguns exemplos. Em tudo isso, a Dev traz a questão da formação de caráter, especialmente na criação de filhos, né? De novo, não exatamente ou não unicamente no conteúdo explícito, mas no conteúdo do que acontece na mesa. Por exemplo, ela fala sobre esse hábito de pegar um prato com comida, se servir e passar para outra pessoa.
O quanto isso ensina a questão de poder dividir o que nós temos. Ou seja, eu vou pegar o suficiente para colocar no meu prato, mas sabendo que todos vão comer daquela comida, né? Vou pegar para mim e vou observar que todos recebam. Outra coisa que ela coloca, o revezamento na hora de falar. Como é que nós tratamos isso, né? É só eu que falo? Como é que nós tratamos? Como é que acontece no trato, na informalidade de uma conversa, quando eu estou desenvolvendo um assunto, eu sou interrompida pelos outros constantemente, eu consigo perceber quando é minha vez de parar para ouvir? Ou é só uma pessoa na mesa que precisa falar? É só um que tem o microfone na hora de contar alguma coisa? Como é que nós dividimos esse espaço, não só o alimento, mas o espaço, o tempo e a escuta? Eu já falei a respeito disso, mas é outra questão que ela traz, outro exemplo, né? O permanecer à mesa. Isso fala do reforço da paciência e do respeito a diferentes ritmos das pessoas que convivem comigo. Então, tudo isso ela traz como importância, como importante no momento do desenvolvimento do ensino do caráter, por exemplo, dos filhos, né? E de todos nós, não somente dos filhos, mas o nosso caráter está sendo desenvolvido nesse momento, certo? Talvez em relação a filhos adolescentes especialmente, ou filhos já em idade adulta, talvez o único espaço, e talvez até no dia a dia tenha se perdido tanto desse contato, desse investimento com eles, e talvez o único espaço que se tenha preservado nesse momento, na casa, de unidade, sentar junto, seja o espaço da mesa. Então valorize isso e esteja disposta a trabalhar com intencionalidade nesse momento. Eu quero ler com vocês no livro de Salmos, capítulo 128, do 1 ao 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, serás feliz e tudo te irá bem. Presta atenção agora no versículo 3. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira, ou seja, brotos da oliveira, à roda da tua mesa. Então, a tua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira estarão à roda da tua mesa. De novo, uma indicação sobre a mesa. E por que será que existe essa expressão, né? Rebentos da oliveira ou brotos de oliveira? Por conta da qualidade dessa árvore, no sentido de consistência, no sentido de fruto. E sim, eu creio, faz referência a um caráter fundamentado, bem fundamentado. A oliveira madura, ela é indesistível, ela é quase que indestrutível por conta de raízes profundas. Se você vai um dia a Jerusalém, e eu estou prestes a ir, em nome de Jesus, é um dos grandes sonhos da minha vida, mas meu marido já foi, e ele fala das oliveiras, e é impressionante, elas são centenárias, elas são muito mais do que isso, elas são milenares, elas são da época de Jesus. Sabe o que é isso, uma árvore? Algumas daquelas árvores estavam ali quando Jesus esteve. O que é isso? Então elas são milenares. Como pode isso? Então, não existem ventos nem tempestades que sejam ameaças para elas. E eu quero fazer referência a isso, aliás, eu não, a Dev Titus faz essa referência, né, no seu livro Experiência da Mesa, que isso faz referência realmente à solidez e à profundidade do caráter dos nossos filhos. É isso que a palavra de Deus está falando. A força de um caráter pronto para perseverar. E nós vemos também uma referência sobre isso, até nós fomos ministradas na Nexus IBN nesse final de semana sobre isso pelo meu marido, pastor Alexandre. Ele falou sobre a parábola do semeador, bem conhecida de todas vocês, tenho certeza. E ali, um dos solos onde aquela semente cai é um solo rochoso. E qual é o problema? Por que essa é uma semente que não frutifica? Porque ela não é capaz de criar raízes. E a raiz é que vai trazer essa solidez do caráter e do desenvolvimento de uma vida inteira, certo? E aí a Dev começa a falar um pouquinho mais sobre a questão da graça na mesa.
E ela até faz um comentário que me chamou muita atenção, porque nós temos então esse hábito, né, de dar graças quando nós estamos partindo para uma refeição. Ou seja, agradecer pelo pão da presença, agradecer pelo alimento, pela provisão do Senhor, enfim. E ela fala a respeito disso. Como essa graça pode se manifestar a partir das nossas vidas quando nós estamos à mesa? E aí, nesse momento, ela traz referência àqueles momentos que nós, especialmente como mães, mas não unicamente como mães, temos, onde nós temos que conviver com algumas situações de problemas na mesa, seja uma discussão, seja uma discórdia, e ela trata um pouco, fazendo referência aos filhos, sobre aquela situação do suco de uva derramado sobre a toalha branca, sobre o molho que foi colocado, né, no prato e foi pingando em cima da toalha, que a gente fica bem enlouquecido, ou quando o leite derrama, né, e até tem aquela expressão, não adianta chorar pelo leite derramado, mas quem sabe vai lá e limpa, né? Enfim, todas essas situações que são desafiadoras. E aí? O que a gente faz com o momento da mesa? Por isso que inicialmente eu falei sobre intencionalidade. Quando nós que temos já essa revelação, esse entendimento, preparamos a mesa e vamos à mesa com a nossa família, nós precisamos continuamente estar nos reforçando a respeito dessa intencionalidade. Senão a nossa alma vai nos pregar peças e nós rapidamente vamos entrar em discussões. Se houve alguma situação de dificuldade na mesa, aquilo que for possível ser discutido num momento posterior, sinalize isso. Se for com outro adulto, se for com a tua irmã, com o teu irmão, com a tua mãe, com o teu cônjuge. Vamos falar sobre isso depois de nós terminarmos a refeição, tranquilamente. Se foi uma situação com o filho, ajude. Dê oportunidade dessa criança, né? Na educação a gente fala sobre sanção por reciprocidade, ou seja, não é um castigo, mas seja uma mediadora, seja uma auxiliadora para que aquela pessoa ou aquela criança que cometeu um deslize, um equívoco, um erro, tenha a oportunidade de reparar o erro de uma forma coerente com o que aconteceu. Né? Em sala de aula a gente diz, não adianta deixar a criança de castigo sem o recreio, porque ela aprontou durante a aula. O que uma coisa tem a ver com outra? A sanção por reciprocidade fala sobre aquela sanção que, na verdade, o ideal é que seja uma oportunidade de quem cometeu o erro reparar, olha que saudável é isso, né? Mas que essa sanção por reciprocidade, ela dialogue com o erro, seja uma coisa que tenha coerência. Por exemplo, eu derramei, então eu vou ser participante desse momento. Se a criança é pequena, a mãe pode e deve auxiliar, mas a criança deve ser participante da reparação daquele erro. Então ela vai até a cozinha buscar o pano, a mãe vai ajudar a limpar, enfim. Sanção por reciprocidade. Mas não perca da mente e do coração a intenção de promover aquele espaço como um espaço rico no seu conteúdo, nos seus debates e que em tudo, nas entrelinhas muitas vezes, pode ser um momento riquíssimo de ensino e de aprendizagem. Tá certo? E quando nós optamos por não trazer um xingamento, mas trazer a graça para a mesa, nós deixamos outra marca nessa família. Vocês concordam comigo? Essa é a intencionalidade. Então, o que eu ia referir antes, que a Dev fala, é que a gente tenha sempre aquele hábito lindo, que deve ser mantido, de agradecer pelo alimento, de dar graças para o alimento. Mas ela nos incentiva a não só dar graças antes de começar o momento da mesa, mas durante o momento da graça, ser fonte dessa graça. Pega essa, amadinha. Tá certo? Ficam aí algumas ideias. Ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações ao que o amam e cumprem os seus mandamentos. Gente, isso aqui tem tudo a ver com a mesa, porque fala de nós, que nós começamos esse momento, esse vídeo falando sobre nós passarmos para as próximas gerações aquilo que temos aprendido. E eu quero te perguntar, quero que você reflita sobre isso. Eu não sei. Vamos lá.
Então, queridas, eu não sei na sua história se você vem de uma linhagem de pessoas que conheceram o amor de Deus e você está dando continuidade, recebeu o bastão e passará o bastão, e Deuteronômio 7:9 garante que a partir daquela pessoa que realmente conheceu o amor de Deus, até 1000 gerações são abençoadas. Então, eu quero te dizer o seguinte: se você faz parte de uma linhagem que você já aprendeu dos seus pais a respeito do amor de Deus, não seja você, por descuido, a responsável por parar isso, né? Por finalizar, a interromper essa bênção. Eu, no meu caso, recebi essa bênção, esse ensino que veio por parte da minha mãe. Eu recebi isso sobre a minha vida, essa revelação. E eu tenho responsabilidade do legado que eu recebi dos meus pais, eu passar adiante. Não seja você a responsável por interromper isso. Ou talvez você seja justamente a primeira da sua linhagem a conhecer o amor de Deus. E você está tendo a oportunidade de passar adiante esse amor por Deus, esse amor de Deus que há na sua vida, vai sim ser dado continuidade, se você intencionalmente trabalhar para isso. E a mesa é uma ótima oportunidade de você exercer isso. Amém? Eu quero finalizar o dia de hoje trazendo aqui, fazendo referência a mais 2 histórias, 2 momentos específicos que a palavra de Deus comenta, que tem tudo a ver com a mesa, tá bom? A primeira delas é em João 21, onde nós vemos aquele momento, Jesus já foi à cruz, morreu, ressuscitou e Pedro está pescando com outros discípulos, não sabe ainda que Jesus ressuscitou, num momento, numa descrição ali nitidamente de grande tristeza, entendendo que aquilo ali foi a finalização de todo um projeto maravilhoso que ele creu, extremamente dolorido, primeiro lugar pela morte, pela perda de Jesus, estou falando de Pedro, mas também extremamente constrangido pelo erro dele, porque Jesus havia antecipado para Pedro que ele iria negá-lo, e Pedro, bem capaz. E isso aconteceu, o que Jesus referiu aconteceu e Pedro se deu conta disso e se sentiu muito mal. Então, naquela situação ali, onde Pedro estava com os discípulos, eles vão pescar, coisas que faziam antes, né? Eles voltaram então a pescar, tipo, e agora? Vamos voltar à nossa vida antiga. Eles voltam a pescar, não pescam nada, e Jesus então aparece na praia e pergunta para eles não tinham reconhecido que era Jesus. E aí, pescaram alguma coisa? E eles disseram que não. E aí Jesus diz para eles, então, lancem as redes novamente ao mar, do lado direito. E eles fizeram. E não conseguiam trazer ao barco, né? Conseguiram, mas com muita dificuldade, de tantos peixes que eles pegaram naquele momento. Isso era de manhã bem cedinho. E quando acontece esse milagre, Pedro se dá conta que era Jesus. E Pedro pula na água, enquanto os outros vêm trazendo aquele barco lotado de peixes. Pedro sai correndo e vai em direção a Jesus. E Jesus havia preparado o quê? Um desjejum. Jesus estava ali aguardando eles com pães e peixes. E naquele momento, que muito possivelmente a maioria de nós, se não todas, diria, te falei, né, Pedro? Te avisei. Jesus fez isso? Não. Graça. Essa é a nossa referência para a mesa. Jesus agiu com graça naquele momento. E naquele momento, então, Jesus come com os discípulos. Todos eles já tinham entendido que era o próprio Jesus, embora ele estivesse com o corpo glorificado. Ele estava diferente, mas eles reconheceram a essência de Jesus. E naquele momento, Jesus não traz nenhuma acusação para Pedro. Jesus não traz nenhum tipo de constrangimento para Pedro, mas Jesus
Gente, que desafio fazer esse vídeo. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Jesus não leva Pedro a um constrangimento naquele momento, mas ele usa aquele tempo de refeição, que seria um café da manhã ou um desjejum, né? Para poder tratar com graça, acolher com graça. E é nesse contexto que Jesus faz aquela pergunta para Pedro: tu me amas? Jesus pergunta 3 vezes, não por acaso 3 vezes, já que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E ali, o que Jesus propõe é um processo de cura interior a respeito das próprias falhas, das falhas de Pedro em relação a Jesus. E Jesus diz: me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E ali Jesus redefine o destino, o futuro de Pedro. Então eu quero deixar essa reflexão, porque nós muitas vezes passamos por esse texto sem perceber que toda esse tratamento de Jesus em relação a Pedro é feito no momento de mesa, mesmo que seja na informalidade da areia da praia. E a outra situação que eu quero referir aqui, eu até comentei sobre ela no momento de ceia que nós tivemos nesse final de semana. É o momento da ceia que nós já tratamos aqui, mas eu quero abordar rapidamente, só para nós finalizarmos então hoje esse nosso momento, a respeito do que havia sobre aquela mesa. Vocês já sabem que naquela última ceia, Jesus, quando percebe e discerne que ele está nos últimos momentos sobre a terra, ele define estar à mesa com os seus discípulos, celebrando o que todos os judeus já celebravam naquela época do ano, que era o momento de Páscoa, com alimentos específicos sobre a mesa que traziam à lembrança tudo o que Deus havia feito. Olha, o anúncio de geração em geração novamente, né? Fazia com que toda aquela família reunida se lembrasse do livramento que Deus havia dado quando eles eram escravos no Egito. Então, isso é celebrado. E há sobre aquela mesa, então, a preparação para esse jantar, essa refeição específica, com elementos específicos sobre a mesa. Mas de todos aqueles elementos que estavam à mesa, o que Jesus escolhe, que está sobre a mesa, para fazer referência àquilo que estava prestes a acontecer, ou seja, o sacrifício redentivo de Jesus na cruz, ele escolhe o pão sem fermento e escolhe o vinho para representar o corpo e o seu sangue. Só que o que acontece é que, e aí que está a revelação, para aquele povo, naquela época de Jesus, o pão e o vinho sobre a mesa eram os elementos constantes das refeições. Era como se fosse o nosso feijão com arroz, tá? E quando acontece, então, a referência a aqueles elementos, o que Jesus diz quando ele apresenta o pão, representando o seu corpo, e quando ele apresenta o cálice da nova aliança representando o sangue que ele iria verter. Ele diz o quê? Fazei isso em memória de mim toda vez que comerem desse pão e beberem desse vinho. E é fantástico, a maioria de nós tem o hábito nas suas congregações específicas de fazer memória à morte e ressurreição de Jesus no momento da ceia, que costuma acontecer uma vez por mês. Na grande maioria das nossas congregações é um hábito se fazer isso. Então, uma vez por mês é um culto especial, um culto de Santa Ceia, onde nós trazemos a memória, né? Não unicamente, obviamente, que todo culto é um culto de celebração por conta do sacrifício de Jesus na cruz, mas é um momento em que se renova a aliança, a nossa aliança. A celebração da ceia é a renovação dessa aliança, né, com o Senhor Jesus. Só que e essa é uma revelação que Deus trouxe, então, para Dev e Titus,
quando Jesus estivesse mencionando isso naquela última ceia, e se ele estivesse se referindo não a um ritual unicamente, não estou desqualificando, não estou dizendo que não é para fazer, mas se Jesus estivesse se referindo não somente a esse tempo congregacional, né, a um ritual, mas estivesse se referindo a todos os momentos que nós sentamos à mesa para comer o feijão com arroz, ou contextualizando para aquela época, para comer do pão e beber do vinho. O que Jesus pode estar nos ensinando? Tragam à memória a minha redenção. Tragam à memória o meu sacrifício redentivo, o meu sacrifício de remissão pelos pecados de vocês, todas as vezes que vocês comerem o feijão com arroz, ou seja, todas as vezes que vocês estiverem sentados à mesa. E eu quero então finalizar trazendo essa possibilidade para vocês, essa sugestão, que não é minha, é da Dev, eu acolhi e estou multiplicando a sugestão através desse espaço que nós temos. Quem sabe, a partir de agora, ao invés da nossa oração na refeição ser unicamente de gratidão pela provisão, o que é legítimo, lindo e agrada o coração do Senhor, quem sabe nesse momento, até por conta de tudo que nós falamos aqui, de ensino, de base, de alicerce, de fundamento de caráter, que há por trás do conteúdo explícito daquilo que nós conversamos à mesa, quem sabe junto com toda essa gratidão pela saúde, pela refeição, por estarmos juntos, não seja também propício, não seja também a intenção daquilo que o Senhor Jesus trouxe naquele momento, de nós então trazermos à memória o sacrifício dele. E se junto das nossas orações de gratidão pela refeição, nós sempre incluirmos um tempo para agradecer pelo sacrifício vivo que Jesus trouxe na cruz, pelo sacrifício de morte que ele trouxe à cruz. E por conta desse sacrifício, desse sim que ele deu, nós temos hoje acesso à remissão dos nossos pecados, nós temos acesso direto ao trono de Deus. Nós temos liberdade para viver nessa vida e na eternidade com ele. Eu quero te deixar essa sugestão da Dev, que é minha também, que você possa, a cada momento na sua refeição, agradecer a Deus pelo alimento, pela graça concedida na refeição, mas principalmente pela graça que nos foi concedida da remissão dos nossos pecados por conta do sacrifício de Jesus na cruz. Fique com essa reflexão, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Hoje nós tivemos um tempo um pouquinho diferente, não com live, mas com a gravação de vídeos. Eu vou ver o que eu consigo fazer, se eu consigo deixar todos eles juntos ou não, né? Peço desculpas, aconteceram algumas interrupções, estou verificando o que está acontecendo aqui com o meu aparelho, mas eu quero te abençoar e te deixar com essa reflexão, para que tudo isso que a gente tem aprendido não fique simplesmente acumulado na nossa biblioteca mental, mas possa de fato gerar frutos de vida na sua casa, na sua família. Amo vocês, amo esse tempo que nós temos juntas. Semana que vem estaremos de volta. Deus te abençoe, a ti e a tua casa. Em nome de Jesus, tchau, tchau.